1 Reis, capítulo 12, 25 ao 33. Fiquemos de pé para orar e, na sequência, permaneçam de pé enquanto faço a leitura. Leitura da Santa Palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Senhor Deus, pela Tua graça, por permitir logo cedo no Teu santo dia que nos reunamos aqui para adoração, para celebrar a Tua bondade, Tua grandeza, para exaltar o Teu nome santo e precioso. Tu és o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o nosso livramento, o Senhor é o nosso beneficiador. O Senhor nos sustenta, o Senhor é quem nos ampara. E agora, Senhor Deus, alimenta a nossa alma com a Tua palavra, com a pregação nesta manhã. Que seja alimento sólido, que edifique, Senhor Deus, nossas vidas, que faça-nos prosperar no caminho do Senhor, tudo isso para a glória e para a exaltação do Senhor. Nosso Deus, que a Tua palavra nos ensine, que a Tua palavra desperte nossos olhos, que o Teu Espírito use esta palavra, Senhor Deus, para nos acordar, para nos manter atentos, para nos tornar obedientes ao Senhor em todas as coisas. Deus, fale comigo, fale com as crianças que estão aqui, com os adultos, homens, mulheres. Fale com todos, Senhor Deus, que vieram aqui nesta manhã para adorar e bendizer o Teu nome. Nós agradecemos e esperamos tudo do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós oramos. Amém. Então, vamos ao texto de 1 Reis, capítulo 12, a partir do verso 25, meus irmãos. Diz assim a palavra de Deus. Então Jeroboão edificou Siquém, no monte Efraim, e nela habitou, e saiu dali e edificou Penuel. E Jeroboão disse no seu coração: agora o reino retornará à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, então o coração deste povo retornará ao seu senhor, a saber, a Roboão, rei de Judá, e eles me matarão, e irão novamente a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: é demais para vós subirdes a Jerusalém. Eis aqui os teus deuses, ó Israel, os quais te tiraram da terra do Egito. E ele pôs um em Betel e o outro pôs em Dan. E isso se tornou um pecado, pois o povo foi adorar diante de um, a saber, em Dan. E ele fez uma casa nos lugares altos, e fez sacerdotes dos menores dentre o povo, os quais não eram filhos de Levi. E Jeroboão ordenou uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, semelhante à festa que existe em Judá. E ele ofereceu sobre o altar. Assim, fez em Betel, sacrificando aos novilhos que ele havia feito, e pôs em Betel os sacerdotes dos lugares altos, os quais ele havia feito. Assim, ele ofereceu sobre o altar que havia feito em Betel no 15º dia do 8º mês, a saber, no mês que ele havia imaginado no seu próprio coração. E ordenou uma festa para os filhos de Israel, e ofereceu sobre o altar, e queimou incenso. Amém. Veja, meus irmãos, nós temos uma passagem que nos fala sobre alguns assuntos importantes para a nossa caminhada cristã. O assunto principal dessa passagem é o culto. Esse texto fala sobre adoração, fala sobre adorar a Deus, fala sobre cultuar. Mas esse texto também nos traz alguns ensinamentos que estão paralelos, que estão nas margens desse assunto principal, que é a adoração ao Senhor. Veja, lembrem que nós estamos tratando de um reino de Israel que está agora dividido. Um reino que agora são 2 e que agora tem 2 reis. O reino de Judá, que é o reino do sul, que é governado por Roboão,
filho do rei Salomão, que era filho de Davi, mas o reino foi dividido por uma loucura de Roboão em não dar ouvidos aos conselhos dos homens mais experientes e, em lugar disso, ouvir os conselhos dos jovens, seus amigos. E esses conselhos foram desastrosos, de maneira que, por causa deles, o reino foi dividido e agora a outra parte do reino está sendo governada por Jeroboão. Eu sei que os nomes são parecidos, mas se esforcem para entender que Roboão é rei de Judá e Jeroboão é o rei de Israel, que é o reino do norte naquele momento. Portanto, o reino de Deus está dividido entre o reino do sul, que é o reino de Davi, o reino de Roboão nesse momento, e o reino do norte, que é o reino que se dividiu, e agora 10 tribos de Israel, a maior parte do povo de Israel, está sobre o comando de Jeroboão. E tudo isso começou por causa, como eu disse, dos conselhos errados que Roboão recebeu e deu ouvidos. Ele recebeu bons conselhos, mas não ouviu os bons conselhos. Pelo contrário, ele foi ouvir os maus conselheiros. E nessa passagem, se você prestou bem atenção, o texto diz, num determinado momento, quando Jeroboão, lá no reino do sul, do norte, está prestes a tomar uma decisão, que primeiro ele busca conselhos. Olhe, por favor, meus irmãos, para o nosso texto, capítulo 12 e o verso 28, o texto diz assim: o rei tomou conselho. O verso 28 começa nos dizendo que a semelhança de Roboão, o rei do norte, Jeroboão, também tomou conselhos antes de tomar uma certa decisão. Esses conselhos certamente foram por ele absorvidos. Ele seguiu os seus conselheiros e fez exatamente aquilo que os seus conselheiros haviam lhe dito para fazer. E a ideia por trás disso é que o rei Jeroboão agora estava preocupado, porque ele sabia, e todo Israel que estava com ele também sabia, as 10 tribos, os povos das 10 tribos, que era preciso adorar a Deus de forma como Deus havia determinado em sua palavra. E ali, no princípio, Deus havia determinado que a adoração se daria agora na casa que foi construída. O templo de Deus, construído por Salomão, era o lugar onde Deus estava. Lembram? Quando o templo foi inaugurado, Deus veio ao templo na forma de uma fumaça, e ele entra no templo, e ali está a presença de Deus, aprovando o templo como lugar da adoração. E ali no templo, os sacerdotes levitas, que eram os homens que Deus separou para o serviço sagrado, ministravam na presença de Deus e dos homens. Mas agora, o templo era em Jerusalém, era em Judá, e Jeroboão era rei das 10 tribos que não estavam em Judá. E ele então pensou, agora o povo, quando for adorar, vai precisar ir para Jerusalém, e quando chegar em Jerusalém, esse povo vai acabar dando ouvidos de novo ao rei e vão me abandonar e eu vou acabar morrendo. Eles vão me matar. Então a ideia do rei era o que fazer para que isso não aconteça? Que medida eu devo tomar para que isso não aconteça? Tem um detalhe importante aqui, irmãos, que geralmente essa passagem é lida, mas esse detalhe não é observado. E o detalhe é: Israel era um povo religioso. Aqui não precisamos pensar sobre religião certa e religião errada. Não precisamos agora questionar se Israel era religioso da forma que se espera, corretamente, ou se ele era meramente religioso, mesmo adorando ou levando um estilo de vida religioso reprovável. O que importa sabermos agora é que Israel era um povo religioso.
E Jeroboão sabia disso, porque ele percebeu imediatamente que o espírito religioso israelita estava desperto, e aquele povo ia buscar a Deus, ia adorar a Deus. Aquele povo foi treinado desde o princípio sob as leis de Deus para buscar o Senhor, para olhar apenas para Deus, para colocar de lado todos os deuses estrangeiros das nações que lhes rodeavam, para não olhar para as religiões falsas, olhar apenas para Deus, olhar para o que o Senhor dizia pelos profetas, dar ouvidos à voz de Deus, olhar para a ministração sacerdotal. Aquele povo era religioso e Jeroboão sabia disso. Portanto, eis o medo de Jeroboão. O povo é religioso, o povo vai buscar a Deus, o povo vai sentir necessidade de buscar a Deus. E quando isso acontecer, eles terão que ir a Jerusalém, porque lá é o lugar em que se adora. Vocês lembram daquela passagem em que Jesus está conversando com uma mulher e aquela mulher começa a dizer a Jesus o seguinte: vocês, judeus, dizem que se deve adorar em Jerusalém, que era lá no lugar do templo. Mas nós e nossos pais, que eram samaritanos, que eram lá da tribo de Israel, adoramos no Monte Gerizim há muito tempo. Então, aquele diálogo, já séculos depois de Jesus com aquela mulher, revela que o local de adorar estabelecido por Deus naqueles tempos antigos era mesmo Jerusalém, era o templo do Senhor. É por isso, irmãos, que a história bíblica, ela vai sempre mostrar que o templo, quando era atacado e destruído, eles reconstruíam o templo no mesmo lugar, porque era um local separado, sagrado, o templo de Deus, a adoração divina. Então, Israel, quando foi para o cativeiro, e quando a Babilônia destruiu tudo em Jerusalém, inclusive o templo de Deus, 70 anos depois, quando eles voltam para Jerusalém, libertos do cativeiro, eles vão reconstruir o templo. Essa parte da história de Israel é chamada de o segundo templo, porque o primeiro foi destruído. Então eles constroem um outro templo no mesmo lugar, no exato lugar, só que constroem um templo menor, muito mais discreto, sem aquela suntuosidade do primeiro templo. E aqueles homens mais velhos, que ainda estavam vivos, e que quando jovens, muito jovens, viram o primeiro templo e a glória daquele templo, eles choraram muito. Eles se desesperaram e choraram e diziam: nossa, não é possível, esse templo, ele não se compara com o primeiro templo que foi destruído. E Deus então vem a eles e diz: a glória desse templo será maior do que a do primeiro, mesmo sendo menor, mesmo sendo mais discreto. Então, era ali que o povo adorava. Era o templo que Deus havia determinado como lugar da adoração. E Jeroboão sabia muito bem disso e temeu. A Escritura aqui nos diz que Jeroboão ficou com medo. O temor de Jeroboão era, primeiro, em perder o povo, ou seja, não ter mais um reino, não ter mais súditos leais. Jeroboão imaginou no seu coração que aquele primeiro momento em que o povo estava furioso com Roboão, por causa dos maus conselhos, iria passar. O povo ia esquecer aquilo. O povo ia voltar a cultuar a Deus em Jerusalém. E certamente aquelas lembranças do passado iam acabar se esmaecendo e o povo ia voltar para Jerusalém. Iam voltar para o rei Roboão. Então, o primeiro medo de Jeroboão foi perder o seu reino. Foi perder o seu poder, a sua autoridade como rei, o seu domínio. Isso aqui nos mostra, meus irmãos, e essa é uma segunda observação que esse texto nos traz, paralela. A primeira é a religiosidade, mas a segunda observação são os reais interesses. Roboão, ou Jeroboão, o rei aqui do norte, não tinha interesses legítimos no seu coração.
O interesse de Jeroboão era em manter o seu reino, era em continuar sendo rei, era em manter a sua autoridade, era em manter o povo ali sob o seu domínio, de alguma forma. Mas ele sabe que agora esse domínio estava ameaçado pelo espírito religioso do povo de Israel, que conhecia a religião. Em segundo lugar, havia um outro motivo importante para Jeroboão, que era a sua própria vida. Ele tinha interesse em continuar vivo, claro, e ele sabia que se o povo voltasse para Jerusalém e voltasse para o rei Roboão, isso redundaria na sua morte, porque ele seria um traidor, ele seria então capturado, preso e sentenciado à morte. Então o rei Jeroboão teve medo de perder o seu reino e teve medo de perder a sua vida. E aí então vem a parte dos conselhos. É quando Roboão se senta com os seus conselheiros, senta-se provavelmente numa grande mesa com eles para discutir o assunto. Roboão põe as cartas na mesa e deve ter dito: o que nós devemos fazer para impedir essa situação? Irmãos, se põe no lugar de Jeroboão por um instante. Se põe no lugar daquele rei. O que você faria? Qual era a sua decisão ali? Quando Roboão explica isso aos seus conselheiros, os seus conselheiros lhes trazem os conselhos. E os conselhos maus, a Bíblia diz que foi pecado. Os conselhos maus era: crie a sua própria religião. Em outras palavras, era isso que eles estavam dizendo. Faça sua própria religião paralela à religião de Israel. Crie o seu próprio Deus, paralelo ao Deus de Israel, paralelo às histórias de Deus em Israel. E é exatamente isso que o rei Jeroboão faz para tentar manter o povo. E foi exatamente esse o grande pecado de Jeroboão aqui, irmãos. Note o que diz a palavra de Deus. O texto diz: assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: é demais para vós subirdes a Jerusalém. Ele falou isso para o povo de Israel. Vocês não precisam mais ir para Jerusalém. Não há necessidade de vocês subirem até Jerusalém, porque era numa montanha. Porque agora nós temos onde adorar aqui, na nossa própria terra. E aqui está o Deus que vos tirou do Egito. E ele apresenta então 2 estátuas de ouro que manda fazer, 2 bezerros de ouro. E diz: eis aqui os teus deuses, ó Israel, os quais te tiraram da terra do Egito. O que Jeroboão está fazendo aqui, meus irmãos, traz lembranças ao povo de Israel. Porque foi exatamente isso que aconteceu quando o povo estava saindo do Egito, quando estava caminhando no deserto do Sinai. E lembrem, eles ficaram 40 anos caminhando, vagando no deserto do Sinai em direção à terra prometida. E durante esse tempo todo, enquanto Deus provava aquele povo, provava a fidelidade daquele povo, num determinado dia e momento, o Senhor Deus manda chamar Moisés que suba a montanha para entregar a Moisés os 10 mandamentos, sua lei moral de comportamento, de vida. E Moisés sobe a montanha sozinho e ele passa ali vários dias naquela montanha com Deus, recebendo os mandamentos do Senhor. E como Moisés demorava a voltar, aquele povo de Israel, agora não um reino ainda, mas um povo que estava saindo da escravidão, aquele povo todo se reúne e decide então, entendendo que Moisés estava morto na montanha, que nunca mais voltaria, decidem criar seus próprios deuses. E os homens ali responsáveis por essa ideia chamam Arão, irmão de Moisés,
reúnem várias mulheres e homens, tomam deles ali colares, ouro, prata, o que fosse de pedras preciosas, de tesouros, metais, e fundem um deus de metal para eles, um bezerro de ouro. É exatamente isso que eles fazem ali, no deserto do Sinai. Um grande bezerro de ouro, aos quais eles agora começaram a adorar, a cultuar, a dançar em volta deles, do bezerro, com comemorações, com alegria, e exaltando aquele bezerro de ouro como se ele os tivesse tirado do Egito. Aquele bezerro de ouro representava o poder do Deus que eles criam terem tirado eles do Egito. Era um Deus forte, poderoso, indomável como um touro, forte como um touro, capaz de libertar o povo das garras dos inimigos. E o touro, o bezerro de ouro, era um representante para eles fidedigno de Deus. E eles adoravam a Deus. O fato é que, quando Moisés desce da montanha, Deus está furioso com o povo, diz a Escritura, e Moisés também. E Moisés então destrói os bezerros de ouro com as tábuas da aliança, da lei moral, e todos que estão ali ao redor do bezerro de ouro são sentenciados à morte e são mortos. Agora, passados vários séculos, o bezerro de ouro volta à história de Israel. A ideia de Jeroboão, veja como o conselho foi terrível. Os conselheiros disseram: faça um bezerro de ouro, 2 bezerros de ouro para adorar. Esquecendo-se do que havia acontecido no passado de Israel. Mas ao mesmo tempo, na lembrança de que os bezerros de ouro faziam parte da história de Israel. E então 2 locais no território de Israel são separados para que num local fique um bezerro, no outro local fique outro bezerro de ouro. E assim o povo pode ir tanto para um lugar quanto para outro lugar adorar ao Deus por meio dos bezerros de ouro. Isso aqui é a quebra dos mandamentos do Senhor de maneira muito clara, meus irmãos. Há muitas lições aqui para nós neste episódio. Porque se você abrir sua Bíblia, no texto de Êxodo, capítulo 20, o texto que retrata os 10 mandamentos, por favor, vamos abrir. Nós vamos encontrar ali a lei de Deus, explicitamente declarando o pecado desse tipo de arte religiosa, desse tipo de adoração, fazendo imagens. Êxodo capítulo 20, logo nos primeiros mandamentos da palavra de Deus, diz assim, a partir do versículo 3: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu, ou que está embaixo na terra, ou que está nas águas abaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Esses 2 primeiros pontos da lei de Deus são claros em mostrar que somente o Deus verdadeiro pode ser adorado e que ninguém, nenhuma outra invenção humana, nenhuma outra suposta divindade deve estar no lugar de Deus.
Eu sou o Senhor, não há outro além de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Em segundo lugar, o texto também diz que é proibido fazer qualquer imagem esculpida. Qualquer imagem. Aqui nós estamos tratando de escultura, mas se você olhar com um olhar de teologia bíblica para o Antigo Testamento inteiro, não só somente as esculturas que são proibidas por Deus, mas qualquer tipo de representatividade divina. Pinturas ou qualquer outra coisa que represente Deus, que tenha sido criado com a intenção de dizer que aquilo é Deus, qualquer coisa assim, é um pecado contra o Senhor. E aqui o texto diz: não fará para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança com alguma coisa, no céu, na terra, nas águas, em qualquer lugar. Eles haviam feito um bezerro de ouro. E o rei havia ouvido conselhos que diretamente infringiam a lei de Deus. Uma lei, irmãos, que não era um pecado contra um homem. Quando você comete um pecado contra o seu irmão, todo pecado é contra Deus, mas alguns pecados são diretamente contra um próximo, o seu irmão. Este pecado em si não é contra o seu próximo, particularmente. Ele é diretamente contra Deus. É uma ofensa direta ao Senhor, o nosso Deus. É você se levantar diretamente com rebeldia, ousadamente contra o Senhor. E era o que o povo de Israel estava fazendo agora. Eles estavam se curvando diante de imagens, eles estavam quebrando declaradamente os primeiros mandamentos, dos 10 mandamentos, não estavam dando ouvidos à voz do Senhor e estavam se curvando diante dos bezerros de ouro, que outrora já fora condenado por Deus, e eles repetiam no mesmo erro e no mesmo pecado. Mas se isso não bastasse, meus irmãos, o que Jeroboão fez não foi apenas trazer imagens de Deus ao culto sagrado. Ele transgrediu tudo que Deus havia ensinado sobre culto. Veja, olhe para o seu texto mais uma vez, para o texto que está no livro de Reis, capítulo 12. Depois que ele escuta os conselhos para fazer os bezerros de ouro e os faz, ele então começa a dizer: vocês não vão mais adorar naquele lugar que Deus estabeleceu. Vocês vão adorar agora onde eu colocar os bezerros de ouro, aqui mesmo na região de Israel, em Betel, em Dan, em todas essas cidades que eu construí para adoração. Veja o que ele faz mais. O verso 30 declara que isso foi um pecado, pois o povo foi adorar diante de de um bezerro de ouro em Dan. O povo começou a adorar esses ídolos. Mas ele ainda fez casas nos lugares altos. Essa era uma prática do culto pagão, do culto cananeu. Eles faziam em locais altos, em montanhas, locais com altares para prestar culto a Baal e a outras divindades daquele período. E o rei Jeroboão fez vários locais altos, além da adoração em Dan e em Betel, onde estavam os bezerros de ouro. Havia outros locais nas montanhas que o povo poderia ir adorar. Não havia bezerros de ouro ali, mas eram locais também consagrados pela religião de Jeroboão para adoração. E além disso, o texto diz que Jeroboão consagra sacerdotes dos menores, isto é, a expressão é de pessoas menos qualificadas possíveis e que não eram da tribo de Levi, que eram apenas aqueles que podiam ser consagrados segundo a palavra de Deus. Somente os levitas poderiam ministrar na presença de Deus, conduzir o culto a Deus no Antigo Testamento. Mas Jeroboão também rompe com esse mandamento do Senhor, quebra esse princípio que regulava o culto do Antigo Testamento, quebra o princípio do lugar da adoração, quebra o princípio de não fazer imagens de escultura,
quebra o princípio de não representar a Deus por qualquer coisa, não colocar ninguém diante dele, quebra o princípio das pessoas que são aptas para ministrar no culto a Deus. E ainda faz mais. O texto diz que Jeroboão começa a estipular datas especiais para festas especiais de culto, como havia no Antigo Testamento. Só que Jeroboão faz isso conforme o seu coração. O texto diz: e Jeroboão ordenou uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, semelhante à festa que existia em Judá, e ele ofereceu sobre o altar. Assim fez em Betel, sacrificando aos novilhos que ele havia feito, isto é, sacrificando aos deuses de ouro, aos bezerros, aos novilhos. E pôs em Betel sacerdotes nos lugares altos que ele havia feito. Assim, ele ofereceu sobre o altar que havia feito em Betel, no 15º dia do 8º mês, a saber, no mês que ele havia imaginado no seu coração. Tudo isso vinha do coração do rei. Toda essa inovação, toda essa nova liturgia, todo esse novo culto, essa nova religião, vinha do coração do rei Jeroboão. Era uma invenção dele. Nós temos aqui, meus irmãos, uma demonstração clara de uma sequência de pecados relacionados ao culto. Talvez você comece a entender agora por que é tão importante, que é tão inegociável o nosso culto a Deus ser realizado da maneira certa, correta, conforme a palavra de Deus. Porque todo culto que nasce de um desejo do coração, todo culto que é feito e que não está em conformidade com a sagrada revelação de Deus, ele é proibido. Ele é rejeitado por Deus, ele é reprovado por Deus. E mais, ele traz morte e não vida. Não é simplesmente o fato de Deus não receber, Deus traz juízo. Vocês entendem isso? Se você fizer um culto de acordo com o seu coração, não é simplesmente você saber, Deus não quis meu culto, ok, tudo bem. Não, meus irmãos, ele não quer e ele traz juízo. É isso que diz o texto. E todas as vezes que Deus foi adorado de forma inadequada, de forma a burlar a sua própria adoração determinada, ele trouxe juízo. A Bíblia vai nos mostrar, mais uma vez, em todo o Antigo Testamento, uma sequência de juízos de Deus, onde Deus trouxe morte, aflição, dor, por causa de erros praticados no culto, ou em coisas relacionadas ao seu culto sagrado. Ele traz juízo. Aqui os homens que são governados pelo rei Jeroboão, estão começando a praticar essa nova religião, a praticar essa imoralidade aos olhos de Deus, um culto de acordo com o coração humano. Vocês sabem, meus irmãos, que nós, os batistas, ao longo da nossa história, de quase 500 anos, nós nascemos com esse princípio muito bem estabelecido de adorar a Deus apenas conforme a palavra. E quando os nossos pais, lá no passado, no século 17, nós estamos no século 21, mas lá no século 17, no princípio do século 17, os nossos pais já lutavam contra outros grupos reformados que praticavam o batismo de seus filhos bebês. E sabe qual era o argumento dos nossos pais batistas? Isso é errado. Essa prática de batizar bebês não é uma prática bíblica, não é cultica. Ela é uma prática idólatra, ela é uma prática dos pagãos. Nós não devemos nos envolver com isso. E eles diziam, não há nenhum mandamento na palavra de Deus para batizar pessoas pelo fato de serem filhos de crentes. Não há nenhum exemplo na palavra de Deus para batizar bebês pequenos.
A Bíblia sempre ordena batizar os que creem em Jesus. Somente eles devem ser batizados. E no final dos debates, os nossos pais diziam aos pedobatistas que isso que eles faziam em batizar os bebês era uma invenção humana, não era revelação. Ou seja, não está na palavra. Vocês estão inventando isso. Vocês não podem provar isso pela Bíblia. E é o pecado de Jeroboão. Inventar um culto a Deus, inventar festas religiosas, inventar um novo modelo. Meus irmãos, preservem o modelo que receberam do Senhor em sua palavra. Vocês não devem olhar no culto para algumas questões secundárias. Eu não quero dizer que não haja importância nelas. Há importância, mas são menores e muito. Se nós tivermos que, por exemplo, julgar entre uma coisa e outra, nós devemos julgar corretamente por aquilo que está revelado. Por exemplo, o culto a Deus é simples. A maneira que Deus estipulou a sua adoração é uma maneira simples no Novo Testamento. O culto do Novo Testamento é diferente do culto do Antigo Testamento. Só Deus pode mudar a sua adoração. Os princípios do Antigo Testamento são aplicados no Novo Testamento com outras práticas litúrgicas. Por exemplo, no Antigo Testamento não havia o batismo no culto. Mas no Novo Testamento, Deus ordena uma nova prática litúrgica, que é o batismo de todos os que creem, e somente estes. No Novo Testamento, há a ceia do Senhor. No Antigo Testamento, havia uma outra refeição, que era a Páscoa. Enquanto que a ceia do Senhor é celebrada cotidianamente, às vezes todos os domingos, a Páscoa era celebrada uma vez no ano. Então perceba que há uma mudança do Antigo para o Novo Testamento, mas uma mudança revelada, ordenada, autorizada pela palavra de Deus, e isso nós devemos fazer. Agora, não vá pensar o seguinte: o culto é muito rápido, o culto é muito frio, o culto do jeito que está ordenado na palavra não tem graça. O culto nos deixa melancólicos. Isso é um problema de cada um. É um problema espiritual, do seu relacionamento com Deus, da maneira como você vem para adorar o Senhor. Se você canta quando as músicas estão sendo cantadas, se o seu coração está no culto a Deus, se a sua alma está envolvida na adoração de verdade, ou se você vem meramente para sentar num banco e ficar olhando alguém dirigir, alguém pregar, olhando uma pessoa cantar, tocar um violão, ou se você se envolve em espírito e em verdade, como diz o Senhor Jesus, na adoração. Sabe o que deixa o culto melancólico, frio, sem graça? Quando não há espírito de adoração envolvido no culto. Quando nós não viemos aqui com o coração pronto, disposto a adorar, a nos entregar ao Senhor, a cantar fervorosamente, a nos alegrar na presença dEle, a chorar diante dEle, a confessar os pecados diante dEle. Isso, se nós fizermos de coração, será um culto maravilhoso, irmãos. Todos nós vamos sair radiantes, vamos sair cheios, alegres. Mas se nós viemos aqui como zumbis, pessoas quase mortas para sentar num banco e olhar as coisas acontecerem como se fosse um teatro e vocês fossem espectadores, isso não é culto a Deus, isso é melancólico, isso é terrível. Mas mesmo assim, não devemos mudar nada no culto, para animar mais o culto, para trazer um espetáculo agradável aos olhos, trazer coisas que vão alegrar as pessoas, movimentos humanos, técnicas que vão promover o aumento das emoções. Essas coisas, irmãos,
nós não devemos fazer. Então, se for para me pensar assim, para me decidir algo assim, se eu colocar isso no culto, vai melhorar. Ou eu dizer, eu prefiro deixar o culto assim, como está na palavra de Deus. Mantenha como está na palavra de Deus. Não invente, porque isso é perigoso. É fatal às vezes. É mortal às vezes. Adore a Deus como está na palavra, revelado na palavra. Não se preocupe se há outras igrejas que fazem espetáculo. Não se preocupe se em outras igrejas há teatro, há todo tipo de coisa e aberração no culto. Deus está vendo e essas igrejas prestarão contas com o Senhor do seu culto, o Deus eterno. Não se preocupem se à nossa volta, irmãos, tudo acontece diferente. Nós só temos que prestar contas com o Senhor. A nossa adoração não é para outros irmãos, não é para agradar igrejas ou convenções ou qualquer que seja a pessoa ou a instituição. A nossa adoração é para agradar o nosso Deus e nós devemos adorá-lo como ele estipulou em sua palavra. Não devemos inventar culto, não devemos criar uma nova religião, não devemos mudar as coisas que Deus determinou, não devemos trazer imagens de Deus para o culto, qualquer representação que seja, porque isso é condenável. Sabe o que aconteceu, irmãos? Funcionou para Jeroboão. Ele não perdeu o reino. Quando ele teve a ideia de criar um novo culto, as pessoas ficaram mesmo lá. Elas começaram a dizer, realmente podemos adorar aqui, mais perto, na nossa terra, no nosso reino. E agora temos 2 locais de adoração especiais, onde estão representações de Deus. Em Israel não há nada de Deus, não há representação nenhuma, não há nenhuma imagem dele. E além disso, tem todos os lugares altos que nós podemos ir quando não der tempo para ir ali em Dan ou em Betel. Está muito melhor, funciona melhor. Vamos poder extravasar a nossa religiosidade. Pecado, diz o Senhor. Pecado, e eles foram punidos. Até hoje, meus irmãos, os judeus não gostam dos samaritanos. E os samaritanos é o povo de Israel, daquele lugar separado. Eles não se dão bem. Lembram da parábola do bom samaritano? O judeu cai ali e tudo, e o samaritano que é bom vai lá e ajuda o judeu e tal. Veja, a parábola é para mostrar que eles eram um povo inimigo, desde esse tempo aqui. Para os judeus, os samaritanos, eles não podiam nem chegar perto dos samaritanos, porque eles eram imundos. Tudo por causa da religião. Tudo porque há outras transgressões que eles vão fazer ao longo da história de Israel. Eles vão se misturar com outros povos. Mais uma vez, desobedecendo ao que Deus havia dito. E vão casar suas filhas com povos estrangeiros, seus filhos casam com mulheres estrangeiras e há uma mistura ali. Tudo em desobediência à palavra de Deus. Mas eu quero lembrá-los, meus irmãos, de que nós somos chamados para adorar o nosso Deus de acordo com o que está revelado. Satisfaça o seu coração com isso. Não busque novidades. Busque ser fiel no que está escrito. Peça a Deus que te dê alegria em adorá-lo de acordo com a palavra. Senhor, que meu coração, de fato, se alegre quando eu adorar o Senhor como está escrito, da forma que o Senhor mesmo determinou. E que meu coração não busque acrescentar algo à adoração. Porque o pecado, meus irmãos, ele não consiste apenas em mudar o culto todo. O pecado não consiste apenas em deixar de fazer alguma coisa que é ordenado a fazer no culto. O pecado consiste em trazer alterações no culto. Assim como Deus diz lá no livro do Apocalipse, maldito o homem que mudar as profecias deste livro, que alterá-las, que arrancá-las do livro.
acrescentar a elas. Tudo isso é pecado. Isso se aplica à adoração. Batismo, mais uma vez, é algo bíblico do Novo Testamento, mas ele tem que ser feito da forma certa. O batismo de bebês é errado, é uma deturpação do que Deus ensinou. Devemos cantar e adorar a Deus da forma correta, mas trazer músicas inadequadas, fazer coisas erradas, dançar durante o culto, fazer esse tipo de movimento que nós estamos acostumados a ver por aí, deturpa o culto a Deus. Então, nós precisamos manter pura a nossa adoração. Não só o nosso espírito religioso, ou seja, não só a maneira como chegamos para adorar a Deus tem que ser boa, mas o que nós fazemos na adoração. A maneira que adoramos tem que ser boa também, correta também. Então, prezem por isso, meus irmãos, para que o nosso culto seja aceitável aos olhos de Deus. Não esqueça o que está escrito no verso 30. E isso se tornou um pecado. O culto de Jeroboão, promovido por ele, modificado, alterado, imitando o culto de Israel, de Judá, neste caso. Uma imitação se tornou pecado. É preciso fazer como Deus mandou, determinou. Por melhor que seja a nossa intenção, irmãos, se ela não for conforme a Escritura, ela é pecado. Não há como agradar a Deus se não for da maneira que Deus disse que se agrada. Aqui entra toda aquela história de fazer assim, olha, eu estou fazendo de todo o coração. Talvez Jeroboão, apesar da sua estratégia, fizesse aquilo de coração, bem feito. Talvez, além da ideia de manter o povo unido, ele tenha realmente colocado o seu coração ali naquelas coisas, acreditando naquilo. Mas isso pouco importa, irmãos. Porque o que importa não é o nosso coração. O que importa não é o desejo, não é o objetivo que nós temos em mente, não é o que nós esperamos com aquilo. O que importa é se estamos fazendo como Deus determinou. Isso é o que importa. Isso, no final das contas, é o que importa. Há duas lições importantes aqui. A primeira delas é fazer como Deus mandou. Ponto. A segunda delas é estar com o coração na adoração, disposto a adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque muitas vezes na história de Israel, o povo ia para Jerusalém, participava das ministrações que os levitas faziam, da maneira certa, na forma correta, no templo. Mas veja, Deus repreendia dizendo, o coração está longe de mim. Em vão me adoram. Ou seja, toda a liturgia estava certa neste caso. Tudo o que acontecia no culto estava determinado por Deus. Mas o coração dos adoradores estava longe do Senhor. Então é importante observar a forma, ou seja, a liturgia correta, o culto correto e o coração correto. Aquele povo, irmãos, errava nas duas coisas. Na forma e no espírito. E mais adiante vocês vão ver o que aconteceu com eles. Foram reprovados. Que o nosso Deus nos dê luz, irmãos, nos dê sabedoria e persistência de adorarmos a Deus sempre da maneira certa. Apesar das críticas, apesar do que as pessoas à nossa volta falam, não se deixe levar por isso. Ouça Deus, ouça as Escrituras. Que Deus abençoe. Fiquemos de pé.